Boa tarde, pessoal. Quinta-feira, 21 de novembro de 2013. São 3 horas da tarde. A gente está aqui ao vivo com a IBTV de Esportes do Jornal NH. Sou Chico Luz, tem hoje aqui o maior do Christopher de Matos. Estava há algum tempo sem participar, né, Christopher? Aí muito trabalho, né? Muitas pautas. Umas férias de TV. Férias de TV, mas muito trabalho no jornal, na redação, né? Como vocês devem ter visto nos últimos dias. A gente vai falar, né, Christopher? A gente estava até combinando agora o que tem para comentar nessa quinta-feira, véspera de rodada decisiva do Brasileiro para a dupla Grenal, mas principalmente depois de jogos importantes que a gente teve ontem à noite, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, mas principalmente na questão dando um rescaldo da seleção brasileira. Tu fez um post muito legal no teu blog que está do Bola pro Matos, que está no Jornal NH também, no jornalnh.com.br, falando sobre as 3 vagas que tem em aberto na seleção brasileira. O que tu poderia comentar sobre isso? A gente até eu vinha falando com o André também nesses últimos dias. Realmente tem poucas vagas em aberto ali, mas esses jogos desses últimos jogos contra Honduras e contra Chile, o Filipão parece ter encaminhado uma ideia ainda mais formada de grupo, né? Foram amistosos quentes, né? E muito bons da seleção, com atuações convincentes, e acredito que se tinha dúvida em 5, 6, elas foram minimizadas para 2, 3. Eu acredito que a terceira vaga de goleiro esteja em aberto. O Júlio César e o Jefferson estão na Copa. Vitor e Diego Cavalieri talvez disputem uma. Nas laterais havia dúvidas, mas o Maicon foi bem, assumiu, se garantiu na Copa. Na esquerda, e vem jogando muito bem no Roma também, né? Fez uma boa campanha, a Roma líder isolada, absoluta no italiano, com boas atuações do Maicon. Na esquerda, o Maxwell confirmou as expectativas que existia sobre ele, né? Ele tem feito também uma boa temporada lá no PSG e também se firmou como alternativa ao Marcelo na esquerda. E no ataque, para nossa surpresa, o Robinho foi muito bem nos 2 jogos. O Robinho não só foi muito bem, mas ele também é aquela coisa do ser o cara experiente, né? Ele pode entrar como cara para dar uma segurada no grupo na hora numa empolgação que tem uma Copa do Brasil, né? A gente, logo depois da Copa das Confederações, especulou uma entrevista que o Filipão tinha dado que um experiente teria uma nova chance. Todo mundo acreditava que fosse o Ronaldinho ou até o Kaká. Na verdade, era o Robinho que ele estava planejando esse retorno. E o Robinho foi muito bem nessa função de falso 9 que ele executou nos 2 jogos, nos 2 segundos tempos contra Chile e contra Honduras. É um atacante movediço que engana a defesa, faz os 2 zagueirões meio que se baterem na função sem um centroavante fixo. É uma alternativa interessante e acredito que ele tenha confirmado uma vaga entre os titulares. Eu acho que também tem uma outra vaga ainda entre os volantes. O Luiz Gustavo, Paulinho e Hernanes estão convocados e existe uma 4ª vaga. O Lucas, do Liverpool, acho que está na frente do Fernando, do Shakhtar nesse momento. O Jean perdeu espaço, acho que está fora dessa disputa e não foge muito por aí. O William foi testado, mas ele é uma alternativa para, caso Oscar, Neymar, Bernardo, um dessa turma se machucar, ele é o primeiro da lista, mas não foge muito por aí. São essas 3 vagas, tipo um goleiro, um zagueiro, talvez o Dedé, o Hever e o Marquinhos disputando essa uma vaga, e um volante, não foge muito disso. No ataque, Christopher, tu falou sobre o Robinho, mas o Jô, eu já vi algumas críticas ao Jô, porque ele não jogou bem nesses 2 últimos jogos, e assim, a gente sabe que o Jô é um atacante com algum talento, ele não é uma nulidade que parecia ser no Inter, né, e se falava sobre isso, mas também talvez não seja um jogador de seleção. Ele está num ano muito bom, mas será que vai repetir isso no ano que vem? Já tem algumas dúvidas sobre isso também. Essa é uma das grandes dúvidas, né? E, inclusive não se tem a certeza que o Fred vai ter o mesmo desempenho, porque afinal está o segundo semestre inteiro sem jogar. Então essa é uma situação bastante delicada que o Filipão tem com camisa 9, que o Alexandre Pato fracassou, o Leandro Damião fracassou, que foram os outros jogadores que tiveram oportunidades, e a partir disso fica essa opção. Eu acho que a tentativa do Robinho e às vezes do Neymar também como falso 9 é também pensando nisso. Ele não tem talvez essa certeza que os 2 centroavantes convocados e que foram jogadores da Copa das Confederações estejam com o mesmo desempenho no ano que vem, né? A gente sabe que pode surgir alguém até lá. No ano de Copa sempre surge alguém no primeiro semestre com uma atuação espetacular. Não vejo nenhum centroavante perto disso no momento, mas quem sabe, né? Falta meio ano até lá, tudo pode acontecer. E o Ronaldinho, só para fechar de seleção, o Ronaldinho deve jogar o Mundial agora com o Atlético. Ele fez uma temporada espetacular no Atlético no tempo que esteve jogando. Disse que ainda pensa na seleção, tem mais um amistoso, né, lá em março com a África do Sul, antes o último amistoso, antes da convocação. Tu acha que daqui a pouco o Filipão pode dar uma chance pro Ronaldinho nesse amistoso? O Ronaldinho, a informação de hoje de manhã foi vetado, ele treinaria hoje com o Atlético Mineiro, foi vetado hoje, ou seja, não está recuperado ainda dessa lesão grave que teve e que pode lhe debilitar para esse Mundial. Eu acredito que não, Chico, eu acredito que ele está fora da Copa. O melhor momento dele, ele não foi convocado, que foi agora, antes dessas lesões. Na Copa das Confederações mesmo. Ele tinha tudo para estar, ele vinha com uma Libertadores espetacular, com o Atlético Mineiro, não foi convocado. Acho que o Filipão fechou o grupo e o Robinho é o experiente com quem ele conta.
contavam. Aquele episódio do Ronaldinho na concentração, com problemas, atrasos, certamente pesaram. E o Robinho, pelo contrário, a gente critica ele tecnicamente, mas ele sempre teve um histórico bom de grupo, né? Tanto que Filipão, Parreira, Mano, todos convocaram eles, o próprio Dunga, que ele era um homem de confiança do Dunga, né? Todos eles convocaram e ele sempre teve um bom retrospecto do ponto de vista de relacionamento mesmo dentro do grupo. Pois é. A seleção brasileira, então, como a gente já falou, né? Tem um amistoso no dia 5 de março contra a África do Sul, lá em Joanesburgo, antes da convocação. Ontem à noite, Cristo, a gente teve os 2 primeiros jogos, né, da final da Copa do Brasil e da semifinal da Sul-Americana. A Sul-Americana, começar por aí, porque foi um resultado, assim, pra lá de surpreendente. Totalmente. A gloriosa Ponte Preta, 113 anos de história, total de 0 títulos de campeonato, já ganhou título do interior, mas assim, nunca ganhou uma taça valendo. E venceu o São Paulo no Morumbi de virada por 3-1, pode chegar à final da Sul-Americana, sendo rebaixado no Brasileiro. O melhor é a capa do Olé na noite de ontem, que chamou de Morumbaço. Morumbaço. Em uma referência ao Maracanaço do Uruguai e a seleção, nessa referência da Ponte, que ninguém no continente cogitava esse resultado. Claro que a situação não está definida, mas é uma vantagem muito grande da Ponte para o jogo de volta, e poder perder por 2 gols de diferença certamente faz a diferença. Agora, o jogo... Não só por 2 gols, 2-0 da Ponte Preta ainda. 2-0 da Ponte Preta, exatamente. O São Paulo tem que fazer uma vitória por 3 gols ou 3-1 para levar para os pênaltis. É uma situação totalmente inusitada, e a Ponte Preta, que é o virtual rebaixado, tem tudo para ser rebaixado no final de semana, mesmo ganhando do Grêmio. Uma conjunção de resultados pode eliminar a Ponte já de cara. E aí fica aquela dúvida, né? Bota titular, bota reserva, uma situação totalmente absurda. E o São Paulo, que vem num processo de crescimento espetacular com o Muricy, toma essa chumbada ontem no Morumbi e vê talvez o título que parecia certo, porque do outro lado tem Libertad e Lanús, são equipes tecnicamente inferiores ao São Paulo, não tenho dúvida disso. Aliás, jogam hoje, né, o primeiro jogo. Hoje à noite. Então foi uma situação totalmente inusitada, e claro que fica a torcida para a Ponte Preta, que sempre é aquele time do coitadinho. A gente sempre tem aquele aspecto de torcer para o mais fraco, né? E quando ele é muito mais fraco, ainda fica mais surpreendente o resultado. Pois é, a Ponte Preta, eu até vi o pessoal falando, né, torcedores comentando pela internet, que se é para priorizar alguma coisa, que se prioriza o Sul-Americano, porque a Ponte Preta está acostumada a ter esse ioiô no Brasileirão. É um clube que nos últimos anos jogou a Série A várias vezes, foi rebaixado tantas outras vezes, assim, é um clube que está acostumado a subir e descer, não é nada demais. Agora, chegar numa final Sul-Americana e poder conquistar o primeiro título da história, jogando num torneio da Conmebol, uma Copa Sul-Americana, seria realmente brilhante para jogar Libertadores ano que vem. Mas isso, pode estar na B, tudo bem, mas pode jogar Libertadores ano que vem. Olha que honraria máxima para a gloriosa macaca. Pois é, na Copa do Brasil, que foi 1-1, teoricamente vantagem do Flamengo, claro, joga por um empate sem gols em casa. Mas o Flamengo já viu esse filme antes, né? Contra o Grêmio em 97, teve um empate com gols no Olímpico e perdeu no Maracanã. Empatou no Maracanã, mas perdeu o título. Contra o Santo André, empatou em 0-0 em Santo André, e no Maracanã lotado perdeu por 2-0. Ou seja, teoricamente está na mão do Mengão, mas... O histórico do Maracanã não é muito favorável ao Mengão em questão de final da Copa do Brasil. Acho que o que pesa foi a vantagem que o Flamengo conseguiu tirar o Atlético Paranaense da zona de conforto para o segundo jogo, coisa que Inter e Grêmio, por exemplo, não conseguiram. Exatamente. O Atlético é um time que joga para fazer uma vantagem mínima, para a partir dela se defender e explorar o contra-ataque. Ontem o Flamengo conseguiu tirar isso desde o início do jogo. O Atlético ficou meio perdido, sem saber se vai para frente, se fica, se protege, que depois do empate ficou com medo de tomar o segundo gol. Visivelmente, os jogadores do Atlético sentiram a pressão do jogo. Aquilo que não sentiram, por exemplo, na Arena, diante de 50 mil torcedores, aquela pressão, o Grêmio parecia que ia fazer o gol, mas o time do Atlético sempre teve a mesma cadência, mesmo jeito de jogar, a mesma situação. Ontem faltou totalmente aquele entrosamento de contra-ataque, era só balão para o Marcelo se resolver lá na frente, coisa que não deu certo. Eu acho que o Flamengo encaminha bem esse título, mas esse histórico negativo é bastante forte. Agora, o Atlético fora de casa tem um retrospecto muito bom, né? Então, basta ver. Inclusive, o outro jogo entre as duas equipes no Maracanã estava 2-0 pro Flamengo. Foi o jogo da demissão do Mano Menezes. 4-2 pro Atlético Paranaense. Terminou 4-2, uma vitória espetacular do time do Mancini. Está em aberto com uma pequena vantagem pro Flamengo nesse momento. Bom, para fechar, vamos falar do dupla Grenal, né? Tem esses jogos aí no final de semana, a gente já vem falando sobre eles ao longo dos dias. O Grêmio contra a Ponte, obrigação total de ganhar. O Inter contra o Curitiba, obrigação ainda maior de ganhar.
O Klemer, que treinou pela manhã no CT do Parque Gigante, confirmando a volta dos experientes, né? Para ver que a questão da inclusão dos jovens não era uma convicção. Era desespero total. Ou era desespero, ou é uma convicção dele que foi suprimida pelos dirigentes. A gente não sabe. Porque o Klemer tem esse apelo com os jovens, mas os dirigentes a gente sabe que tem um apelo com os experientes. Então tá voltando o Índio, tá voltando o Juan, tá voltando o Alex, todos entre os titulares, estão saindo o Alan, tá saindo o Williams, está suspenso, mas enfim, é uma situação que compromete. É o mesmo time que perdeu para o São Paulo aquele jogo em Caxias, com o meio campo com João Afonso, Alex, D'Alessandro, Otávio e o Damião Henrique e o Damião isolado na frente. O Damião que volta ao time, né, por causa da recuperado de lesão. Isso. E também por causa da expulsão do Rafael Moura. Na lateral direito, o Jackson improvisado, ele já fez boas partidas por ali, mas não acredito que seja o lugar exato dele. Eu acho que, embora as más partidas anteriores, mereciam a permanência na defesa. Tá certo, a gente volta então nessa sexta-feira, de novo às 3 horas da tarde, aí sim para falar sobre a dupla Grenal, sobre os seus jogos, sobre tudo que vai acontecer nesse final de semana no esporte, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Até lá!